Olá, pessoal. Falarei hoje sobre os critérios tomográficos para o diagnóstico de esteatose hepática. A esteatose hepática é caracterizada histologicamente pelo depósito de triglicerídeos no interior dos hepatócitos. Nós temos vários padrões de diagnóstico tomográfico, sejam difuso, focal, multifocal, perivascular e nodular, muito mais comum no nosso meio difuso e o focal. Sem dúvida nenhuma, o uso do álcool e a síndrome metabólica devido ao alto grau de prevalência hoje de pacientes obesos são as principais causas de esteatose hepática. Não devemos esquecer algumas alterações congênitas, dentre elas a fibrose cística e também outras comuns como hepatites virais. Porém, o uso do álcool, a resistência à insulina, a obesidade e hiperlipidemia são as principais causas, levando a um diagnóstico uma prevalência de cerca de 95% dos casos dos pacientes que são obesos e fazem uso de álcool. É importante um detalhe em relação ao lóbulo hepático, que os hepatócitos que estão mais próximos das veias centrais, eles são mais susceptíveis a alterações metabólicas e, consequentemente, são os primeiros hepatócitos a sofrerem alterações de depósito de gordura, mostrando-se como áreas hipodensas na região perivascular. Quando temos o diagnóstico de esteatose hepática tomográfica, nós estamos dizendo que realmente existe um depósito de gordura. A tomografia computadorizada ela é altamente específica, mas tem baixa sensibilidade. Isso quer dizer que existem alguns pacientes que têm esteatose que não é diagnosticado pela tomografia computadorizada. Porém, quando diagnosticado pela tomografia computadorizada, tem uma alta probabilidade de acertar. Normalmente, o fígado ele é ligeiramente hiperdenso em relação ao baço. Aqui o fígado tem 66 unidades Hounsfield e o baço 56 unidades Hounsfield. E os vasos intrahepáticos são normalmente hipodensos em relação ao próprio parênquima hepático. Quando há uma infiltração gordurosa, há uma queda dessa densidade. Aqui é uma fase tomográfica sem contraste, uma fase tomográfica arterial, portal e de equilíbrio, mostrando como devemos fazer as medidas do fígado em relação ao baço. Nós tentamos tirar os locais onde existem as veias hepáticas, fazemos a medida, mostrando aqui uma densidade de 63 e uma densidade no baço de 51, mostrando um fígado normal. Quando há uma infiltração gordurosa, há uma redução realmente da unidade Hounsfield, porque a gordura ela é menos densa do que a água, consequentemente diminui a atenuação na tomografia. E aí inverte essa relação, o fígado fica mais escuro em relação a um baço. Os critérios tomográficos são esses, inclusive durante muito tempo se usou quando uma densidade do fígado ele diminui em relação ao baço, ou seja, se a relação seja menor do que 1, porém hoje utiliza-se mais os critérios quando o fígado tem menor de 10 unidades Hounsfield em relação ao baço ou tem uma alteração absoluta de unidade Hounsfield menor do que 40 HU. Alguns estudos tentam mostrar como diagnosticar na fase venosa, na fase portal, mostrando quando existe uma densidade de Hounsfield menor do que 20 unidades Hounsfield do fígado em relação ao baço, também pode ser dado o diagnóstico de esteatose hepática. Esse aqui é um caso mostrando que um fígado encontrava-se heterogêneo, mostrando as áreas mais hipodensas no lobo direito hepático e o lobo esquerdo hepático um pouco mais hiperdenso. Quando nós temos isso, devemos utilizar o janelamento da tomografia para facilitar as medidas. Se nós medirmos essa região aqui, ela vai dar uma densidade normal em relação ao baço, ou seja, maior do que em relação ao baço, e essa área menor em relação ao baço, mostrando uma esteatose multifocal, mostrando aqui para confirmar 50 unidades Hounsfield e 45 unidades Hounsfield, e quando medimos a região do lobo direito, mostrando 32 unidades Hounsfield, caracterizando menos de 10 unidades Hounsfield em relação ao baço, consequentemente esteatose hepática.
Então, esses são os critérios que nós utilizamos hoje em dia, principalmente o fígado menor que 10 unidades de Hounsfield em relação ao baço e o fígado menor do que 40 HU. Era isso que eu queria para mostrar para vocês. Muito obrigado.